Olá para você, telespectador, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente recebe o Anderson Massili. Ele é presidente do Vedacity Vôlei Guarulhos, que é um time de voleibol masculino que está voando baixo. Eles são os atuais campeões paulistas, vice-campeões também da Copa Brasil deste ano e ficaram em terceiro lugar na Superliga 2023-2024. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória do Anderson e também desse time que está aí super vitorioso, né? Anderson, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu que agradeço, Eli, toda a equipe. Para mim é uma honra estar aqui no Ponto de Vista. Falar um pouco de Guarulhos sempre também é uma alegria, então tá na minha cidade. Então, falar sobre voleibol, esporte, dentro de Guarulhos, para mim é um grande prazer. Bom, você, como muitos guarulhenses, né, embora tenha vivido a infância, tenha morado aqui, vivido 26 anos aqui na cidade, não nasceu aqui propriamente, né, aqui em Guarulhos. Nasceu na maternidade aqui de Guarulhos. Conta pra gente. Eu nasci na maternidade do Brás, mas é aquele típico caso de ir nascer e voltar para viver aqui em Guarulhos. Então, minha família, meu avô é o principal causador da família estar aqui, né? Meu avô, Osmar Marsili, é fundador das Casas André Luiz, né? Então, ele que passou essa paixão, esse amor por Guarulhos. Então, foi só assim, fui lá nascer... Tive lá eu vim para o mundo com a minha mãe e depois voltei a morar em Guarulhos e sempre foi a minha casa por muito tempo. E qual foi esse bairro aí de infância, de adolescência? Sempre o primeiro foi em Vila Galvão. Aí eu parecia nômade em Guarulhos, né? Meus pais mudavam muito. Mas eu morei em todas as áreas ali, fui até para Benjamin Harris Ranicucci, lá no início, quando eu ia... Estava construindo os condomínios para lá, aí voltei a morar na Vila Augusta. Então hoje fiquei mais para a área de Vila Augusta, onde eu morei a maior parte do tempo. Mas quando eu nasci mesmo, eu morava na Vila Galvão. Bom, você decidiu fazer jornalismo e ficou sempre na área esportiva, né? Sim. Trabalhou como assessor de imprensa ali de automobilismo, mas gente grande, né? O Rubens Barrichello, o Tony Canaan, Ricardo Zonta, tem aqui Christian também... Fittipaldi, isso. Toda essa galera. A Bia Andrade. Bia Figueiredo. Bia Figueiredo. Foi incrível. Certo. E depois você veio trabalhar como gestor de voleibol. Agora, me conta, assim, se existe uma paixão pelo esporte, né? Sim. Eu falo para minhas filhas hoje, a mais velha, ela já tem ela tem 11 anos, fez 12 agora. E ela está indo para um momento de decisão da vida dela já com 12 anos. Ela já sabe o que quer, ela vai trabalhar com moda, tudo. E eu era muito parecido, e hoje eu respeito ela. Porque nessa faixa aí de 10 a 12, 13 anos, eu já sabia que eu iria trabalhar com esporte. Então eu acompanhava tudo, absurdamente tudo, só eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não me via como um atleta, mas eu sabia que eu estaria envolvido com o esporte. Então eu acompanhava... Desde as narrações de Luciano do Vale, que foi a primeira narração lá com NBA, futebol americano, Silvio Lancelotti, que narrava jogos de futebol italiano na Band. Então tinha muita coisa que eu acompanhava que na minha idade ninguém acompanhava. Estava muito mais acompanhando Chaves, qualquer outra coisa. E aí isso me despertou muito de falar assim, eu vou fazer minha profissão ligada com o esporte. E aí, quando chegou perto de escolher a profissão na faculdade, o jornalismo ele foi o meu meio mais fácil de estar perto disso, né? E o que me brilhou meus olhos. Meu avô, dentro das Casas André Luiz, tinha a Rádio Boa Nova, existe ainda, né? Foi meu primeiro emprego. Então, foi ali que começou todo esse caminho, embora não trabalhando diretamente com esportes, foi ali que começou meu caminho para trabalhar com esporte. Aí fui para o Estadão, aí na área de esportes, foi meu primeiro emprego na área de esportes. Só que aí eu decidi abandonar tudo
que era muito novo, recém-formado, estava ainda... E fui morar nos Estados Unidos. Aí morei nos Estados Unidos, então eu cortava a grama de segunda a sexta-feira, lá tem o nome chique, era landscape. Então eu era cortador de grama, então eu cortava a grama e de sábado e domingo eu viajava para fazer matérias para o Estadão aqui de São Paulo. Então peguei todos os brasileiros que estavam na NBA, fiz Fórmula Indy, todos os brasileiros, e aí eu conheci o Tony Canan, que foi o primeiro cliente meu quando eu voltei para o Brasil. E aí comecei a trabalhar no automobilismo por 15 anos, trabalhei direto com automobilismo, com todos esses nomes que você citou, o Rubinho por 9 anos, o Tony por 15 anos, Bia Figueiredo, Christian Fittipaldi, Red Bull. E aí, de um determinado momento, eu queria muito, olhava assim, tudo que eu tive na minha vida eu devo ao esporte, tudo. E eu queria devolver, de alguma forma, para o esporte, assim, devolver. E eu falei, cara, eu vou montar um time na minha cidade. É a minha forma de retribuir tudo que o esporte me deu. Então, esse time nasceu, primeiro foi com uma parceria com o Corinthians, que nasceu, eu não diretamente como gestor, mas eu fazendo a interlocução. E aí, depois disso, eu aprendi o que funcionava e o que não funcionava. E aí, quando eu falei, vou fazer certo, aí eu comecei a criar o Vôlei Guarulhos do zero. E hoje está aí, entre os 3 maiores clubes do Brasil. E por que voleibol? É uma pergunta, porque eu acompanhava muito esporte. Não era um cara que tinha determinado, eu vou trabalhar com esse esporte, assim, né? O automobilismo foi isso também, não era uma coisa, eu quero trabalhar com esporte. Mas a vida foi me levando. Um dos grandes amigos do Rubinho Barrichello, que frequentava as corridas e era muito próximo, era o Giovanni Gavi, o Giovanni do vôlei, que é bicampeão olímpico. E ele falava para mim, ele foi o primeiro que me incentivou, falou, eu preciso de um perfil desse no voleibol, eu preciso você trabalhando no voleibol. Então ele foi o primeiro cara que me pôs o bichinho ali picado no voleibol, e ele até tentou montar um time na época, isso foi 2015, 14, 15, que era um time que ele estava começando, acabou não indo para frente esse time, mas ali eu falei, cara, eu tenho um caminho aí para a hora certa voltar a trazer um time para minha cidade. E aí foi através do voleibol que eu vi que eu poderia retribuir. E hoje, quando eu vejo lá na nossa quadra, o adulto, ele é demais, né? O alto rendimento, para mim, é o que me move. Mas quando eu entro lá na Ponte Grande e vejo 500 crianças hoje treinando, jogando no mesmo ambiente onde treina o adulto, isso... Aí eu falo, estou entregando para minha cidade um retorno, assim, que o esporte me deu, né? Então, acho que é um pouco disso. E fala como que foi esse processo, né, de montagem desse time, né, que você falou que você acompanhou toda a junção, né, do Corinthians Guarulhos. Sim. Mas em 2019 vocês saíram lá, né, da Série C. Sim. E chegaram na elite do voleibol nacional, Série A. Mas eu queria que você me contasse como que foi a montagem, né, de todo esse processo para criar um time de voleibol aqui na cidade. Ele é maluco, né? Tem que ser doido para trabalhar com esporte, assim, né? Eu consegui um patrocínio com a Vedacity, que é o nosso patrocinador master até hoje, e só que ele começava o patrocínio a partir da Superliga B. Então eu tinha uma Liga C para jogar com as minhas condições para conseguir. Então eu refinanciei um carro e paguei toda a Superliga C. Só que não era uma garantia de sucesso, né? Só classificavam 2 times, eram 16 times disputando, 2 passavam. E eu falei que eu salvei meu casamento nesse dia aí, quando eu conquistei a vaga. Porque se eu não tivesse conquistado, ia perder o carro, ia perder o patrocínio, ia perder tudo. Inclusive a esposa. Mas deu tudo certo, a gente começou a nossa trajetória ali. Só que não era uma coisa solta, uma coisa de eu vou lá e vou arriscar, vou refinanciar meu carro, vou fazer tudo, e eu vou no risco, ver o que vai dar. Eu já tinha um planejamento da Liga C para chegar na Liga A.
Então eu já tinha tudo planejado. Isso o automobilismo me deu essa força de olhar para mínimos detalhes, porque o alto rendimento, o que faz a diferença são mínimos detalhes. Então eu, desde a Liga C, eu implementei uma gestão profissional que eu não esperei chegar na Liga A. Então desde a Liga C a gente já começou a colocar isso em prática. E aí os resultados vieram acontecendo. E aí você vem salvando, aí quebrando alguns paradigmas por essa questão. Então é um planejamento também. Você falou assim que você fica ali atento aos mínimos detalhes. Sim. Dá um exemplo para a gente entender o que são esses mínimos detalhes dentro da gestão de uma equipe de voleibol. Por exemplo, antigamente a gente tinha uma gestão que o técnico, ele era que mandava efetivamente em tudo. Na fisioterapia. Então ele falava assim, não, tira esse cara aí da físio, porque eu preciso dele jogando. Tira esse cara da preparação física, eu preciso... Ah, não, entrevista não é o momento agora, o momento é o foco. Sabe? Então era uma gestão muito centralizadora em cima do técnico. Então ele não usava só o que ele tem de melhor, que é a parte técnica. Ele acabava sendo um gestor de tudo. E isso a gente já tirou logo de cara. Então eu pus um fisioterapeuta que tinha autonomia da área inteira dele. Uma diretora de comunicação que está comigo até hoje, desde a Liga C, que é a Cláudia, que ela já tinha as mesmas prioridades como um treinamento de quadra, porque era tão importante mostrar meu patrocínio, a relação com todos os players que estão envolvidos num time, e não só treinar. A gente precisava também desse modelo, desse equilíbrio. Óbvio que tem um equilíbrio. Então, assim, desde então, parte financeira, a gente nunca atrasou um dia de salário. Desde a Liga C até hoje. Então, a gente sempre teve um planejamento e óbvio que tem uma variável muito grande. Tivemos pandemia, mudanças de valores de hospedagem, de viagem, tudo mais que impacta diretamente num time profissional. Mas hoje a gente consegue com que esse planejamento, com esse profissionalismo, ele tira os riscos, assim, ele vai diminuindo os riscos. E aí você vê na prática isso acontecendo, como eu sou o 7º orçamento e tenho uma medalhinha ali linda de 3º lugar. Muito do que a gente faz fora da quadra, muito que a gente traz desses aspectos profissionais para dentro de quadra e que não aparece tanto. Então a gente faz muita coisa fora da parte técnica para que isso apareça. Então a gente tem essa gestão, essa mentalidade de gestão profissional desde a nossa essência. Você olhou para essas medalhinhas com tanto amor. A gente vai falar sobre elas, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o Ponto de Vista, não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu estou entrevistando Anderson Marsili, que é presidente do Vedacity Vôlei Guarulhos. E a gente está aí batendo um papo, gente, sobre a trajetória desse time, né, que saiu lá da Série C, isso lá em 2019, e atualmente é o campeão paulista. Conta para mim primeiro, né, como que foi essa trajetória da Série C, né, em termos de campeonato, de que times que vocês, com que times que vocês disputaram, de quem vocês ganharam, por exemplo, os jogos mais importantes que fizeram vocês irem passando, né? Para a Série B e depois para a Série A. Fala rapidinho sobre isso. A Série C ela foi uma coisa muito maluca de todas as emoções que nós tínhamos, né? E tudo que estava envolvendo. Aí quando a gente conseguiu passar para a Série B, foi um pouco... É um alívio, mas ao mesmo tempo ela leva uma responsabilidade. Porque a gente já tinha patrocínio para a Série B e para chegar na Série A. Então, assim, o planejamento era uma tentativa de Série B e subir para A. Mas esse planejamento e na prática é bem diferente. Então, foi muito difícil acontecer isso. E aí a gente conseguiu, a gente foi campeão da Série B e subimos para a Série A. Contra quem na Série B? Na Série B, ela não teve uma final, ela parou por causa da pandemia. E a gente era o primeiro colocado... E aí acabou encerrando como nós
sendo o campeão da temporada. E como foi manter o nível técnico dos jogadores durante o período de pandemia? Foi horrível. Assim, a gente teve que parar tudo, né? Fechar tudo. Mas o primeiro ano na elite nosso, o primeiro ano na Superliga A, foi o ano inteiro sem torcida. Esse foi muito frustrante. Porque você demora muito tempo para chegar lá, quando você chega, você não tem o apoio do nosso torcedor, de impactar a cidade na prática, assim, foi difícil. E isso foi em que ano? Foi 2021, que é a temporada 2021, que foi o nosso primeiro ano de Superliga A. E foi o ano que a gente ficou lá em 9º lugar, tava ali começando, a gente só não podia brigar por rebaixamento, então cumprimos o planejamento, mas que deu uma base boa para vir para o ano seguinte já, que aí sim já foi o 21-22, que nós fomos 4º lugar já. Fomos semifinalistas. Esse foi quando a gente foi vice-campeão paulista. E em 2021. 2021, esse vice-campeão a gente comemorou como título. Porque a gente entendeu que naquele momento a gente nem estava preparado para ser campeão ainda, quanto mais ser vice-campeão. E foi vice-campeão junto com que time ali? Campinas foi campeão, o Vôlei Renata. E aí a gente comemorou mais que eles até, porque como o vice-campeão está comemorando mais, porque a gente entendia o processo. Claro. A gente estava no caminho e a gente foi nesse caminhar que nós conseguimos chegar nesse primeiro. Na final, eu lembro muito bem, no jogo final contra Suzano, na final do Paulista agora, de 2023. Gente, vamos até mostrar a medalha, né? Essa medalha de campeão paulista, de primeiro voleibol título masculino. de grande expressão de Guarulhos, então a gente tem grande orgulho, desfilamos até de caminhão de corpo de bombeiro pela cidade, foi muito, muito bacana. E aí, nesse título, no vestiário do jogo decisivo, nós ganhamos o primeiro jogo em casa, aí fomos para Suzano, eles ganharam, empataram a série, e aí jogamos o terceiro jogo na nossa casa, em Guarulhos, aqui na Ponte Grande, porque a gente tinha a melhor campanha da primeira fase. Só que eles estavam ganhando da gente de 2-0, e estava 21-18 para eles no terceiro set, ou seja, a casa estava indo embora, né? O título estava indo. E eu lembro que no vestiário eu chamei todo mundo, falei exatamente isso, que 2021 nós comemoramos porque a gente não estava pronto, mas que agora a gente fez todos os processos e que a gente merecia ser campeão. E aquilo, não só isso que eu falei, mas todo o grupo em si sempre teve isso, que era um grupo especial. E a gente saiu de uma situação dessa de 21-18, viramos 7, fizemos 2-1, 2-2 e ganhamos o 5º set de 15-13. Foi um dos jogos mais espetaculares que a gente teve na temporada, se não foi o jogo mais espetacular. E aí foi uma festa absurda, lá na Ponte Grande virou um caldeirão e foi uma grande conquista nossa, que hoje a gente olha para trás e vê com muito carinho, com muito amor, porque a gente sabe o quanto que a gente sofreu para chegar nesse título. Então, o primeiro título nosso na elite do vôlei nacional, né? Isso foi só o começo de bons resultados. Sim. Tem uma outra medalha aqui muito bonita, que é de vice-campeão da Copa Brasil desse ano, Exato. Né? E como é que foi aí esse campeonato, né? A Copa Brasil é um campeonato mais curto, mas ao mesmo tempo é só entre os 8 melhores da Superliga. Então, ele é um campeonato que eleva o nível muito alto. Então a gente teve que bater só o Minas nas quartas de final, depois a gente ganhou do Campinas, que foi o vice-campeão da Superliga, né? E aí enfrentamos o Cruzeiro na final, só essas pedreirinhas. Então a gente chegou um momento lá, que era num hotel em Santa Catarina, que estavam disputando as finais. E a gente e todas as delegações ficam juntas no mesmo hotel, né? Então às vezes se encontra tudo. E eu tava com o Franco, que é o nosso oposto, e eu falei para ele, cara, você já olhou pro lado? O time com menor tempo de vida que tá aqui entre os 4, ele tem 14 anos. A gente tá em 4 anos e a gente tá chegando em cima, incomodando esses caras. Então, eu acho que era um pouco disso, né?
E aí a gente foi e fez uma final muito equilibrada com o Cruzeiro, mas foi outra medalha que foi a primeira medalha na elite, mas aí a nível nacional, que a gente conquistou, e que me deu muito mais força e muito mais certeza que efetivamente a gente tinha um grupo especial, né? E agora, gente, vem a terceira medalha, né? Do ponto de vista nacional, é a mais importante, A mais né? importante, A Medalha bonita, de terceiro lugar, de Superliga 2023, 2024. Exatamente. Também foram jogos também difíceis, Muito, né? muito. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse terceiro lugar. A Superliga desse 23-24, ela foi a Superliga mais disputada de toda a história, dos 30 anos da Superliga. Nunca teve um campeonato que teve tantos times equilibrados e com possibilidades de ganhar títulos, fazer final e tudo mais. Pra você ter uma ideia, o Cruzeiro, que até então vinha de uma sequência absurda aí de vários títulos, e a grande referência, né, para todos os clubes de voleibol, ele nem foi para a semifinal. Então, para você ter uma ideia, é o maior orçamento, mas mesmo assim não foi para a semifinal com nível de competitividade. E a gente fazer uma semifinal contra o Campinas, que era um time que a gente tinha ganhado já na Copa Brasil, tinha ganhado na Superliga, nas fases classificatórias, e no Paulista também, então a gente tinha uma sequência boa, mas eles cresceram muito na fase decisiva porque eles eliminaram o Cruzeiro. Então eles vieram com um time muito, muito, muito forte, confiante. Acabou sendo 2 jogos muito equilibrados, mas eu falo, são times que quando chega entre os 4 ali, qualquer um dos 4 poderia ter passado, e é sempre detalhes, que é o que eu falo desde o início. Os detalhes que fazem a diferença. E eles tinham 2 campeões mundiais, 2 campeões olímpicos dentro do time que fizeram a diferença na hora H. E isso foi determinante. Mas não tira nem um pouco o mérito nosso. A nossa primeira medalha, e embora seja terceiro, eu sei que nosso país não valoriza muito quando não é campeão, mas você ter um time com 4 anos de temporada de elite, já ganhando medalha, não é fácil, não existe assim muito no nosso modelo, e ainda mais dentro de uma Superliga que foi tão disputada assim, né? Então a gente tem muito orgulho da história que a gente está fazendo. Colocamos o nome de Guarulhos nacionalmente, isso que é muito importante para nós. E é importante a gente lembrar, né, que os meninos que estão no time, né, um deles, né, que estava no time foi convocado para a seleção brasileira, mas você vê o nível elevadíssimo dos atletas que estão jogando com outros jogadores também de seleção, né? Sim. Você mesmo acabou de explicar agora. E eu queria saber como é que está esse elenco, se vai ter mudanças, quais são aí os principais jogadores, se tá alguns jogadores, ou se você quiser, enfim, falar um pouquinho desse elenco, né? E quais são as expectativas para a próxima temporada? Eu acho que é a pergunta que eu mais tenho escutado, assim, né? Nesses últimos tempos, até o presidente da Câmara, o Tiziano, já mandou. E aí, o nosso elenco, cadê? Então, o prefeito também, o Guti, sempre ficava me perguntando, que são caras que acompanham, que estão lá sempre olhando esse desenvolvimento do nosso time, porque efetivamente a gente leva o nome da cidade para todo o país, né? Mas o que eu posso dizer, toda vez que a gente chega num patamar, isso eu aprendi desde o primeiro ano que eu subi para a Liga A. Todo mundo acha que é muito difícil chegar lá, mas muito mais difícil é permanecer. Então, assim, esse é um desafio muito grande quando você atinge um patamar acima até do que você estava imaginando, que foi o terceiro lugar, e você tem que sempre manter isso, né? Os times se reforçaram, nós temos uma mudança muito drasticamente no nosso elenco, porque quando dá tudo muito certo, as potências, né? Então nós perdemos jogadores para o Minas, nós perdemos para o Campinas, nós perdemos para o Cruzeiro. São times que têm muito mais poder aquisitivo, muito mais tradição e tudo mais, e que tem a força de levar esse nosso time. Mas a gente confia muito num trabalho que foi mantido, que é o Neri Tambeiro como o nosso técnico, que ele segue com a gente por mais 2 temporadas. Então a gente tem uma sequência de trabalho.
A gente tem a comissão técnica, a gente tem 2 trocas só, então 80% da comissão técnica continua. E a gente tem uma linha de trabalho para chegar novamente a buscar essa final de Superliga que a gente almeja, né? Então a gente fala, a gente já chegou na semifinal, já temos a medalha, mas a gente agora, o nosso objetivo é buscar uma final. Não vou falar que ele é um projeto para agora, 24, 25, ser finalista, porque depende de vários fatores. Mas não vai se surpreender se a gente aparecer lá numa final de campeonato. Mas ele é um projeto de 1 a 3 anos para a gente buscar essa final de campeonato de Superliga. E aí sim brigar pelo um título de Superliga, que seria incrível para nós, né? Quais os nomes que já estão conhecidos dentro do time que ficam para a próxima temporada? Pelo menos alguns, não precisa revelar todos. Eu vou revelar um que é uma instituição já nossa, que é o nosso capitão, o Sandrinho. Então, junto com o técnico, com o Neri, o Sandrinho, que é o levantador que está com a gente desde a Liga C. É um atleta que está desde a Liga C com a gente. Então, é uma grata... parceria que nós temos, e ele não sai mais, ele virou um institucional, mesmo quando ele parar de jogar, ele vai estar lá trabalhando com a gente. Então o Sandrinho foi considerado o segundo melhor levantador da Superliga, então na votação que teve de melhor levantador, foi o segundo melhor levantador, e ele permanece com a gente por mais 2 anos, e vou revelar um jogador que, só com exclusividade, que é quem a gente tem um carinho especial, porque a gente vai apostar muito nele, que é o Léo Lucas, que estava nesse elenco, agora a gente guardou muito ele, a gente não usou muito ele, justamente para desenvolver esse processo. É um cara que tem um potencial incrível para a gente, é um cara que eu vejo ele botando a amarelinha da seleção em curto período de tempo, mas vai depender, óbvio, do nosso trabalho, dedicação e tudo mais dele também, mas eu vejo muito potencial, e então já anotem aí esse nome aí, Léo Lucas, que ele é uma grande referência aí para nós de aposta da próxima temporada. Os demais, vou até olhar ali para o meu torcedor que fica me mandando mensagem, lá para o início de julho nós vamos fazer um evento e vamos convidar, com certeza, todo o pessoal da TV Câmara para estar presente. E vamos fazer um evento onde a gente vai anunciar todo o nosso elenco, que deve ser na primeira semana de julho, mas a gente vai avisando vocês nas nossas mídias sociais. Agora, claro, você falou assim que os atletas receberam convites para ir para outros clubes, né, o que é natural quando Sim. Você começa a ter um bom desempenho. Mas o time, né, o time de vocês, o Veda City Volley Guarulhos, também recebeu o convite para sair de Guarulhos, né? E não foi só um convite, foram vários. Explica pra gente essa sua, né, ideia de ficar aqui na cidade, você não aceitou esses convites. Sim. Explica pra gente o motivo. Como eu falei, né, o meu time, né, o time da minha cidade, né? Então é muito difícil quando a gente lida. Obviamente, quando a gente está falando de times profissionais, nós estamos falando de uma necessidade, uma sustentabilidade de ter esse time acontecendo. Não depende só do Anderson. Eu gostaria muito que eu tivesse carros para financiar, como eu fiz lá na Superliga C, mas hoje eu dependo 100% de patrocínio e de apoiadores para que a gente faça acontecer. Então a gente permanece 24, 25, 100% em Guarulhos, é certeza. Lógico que existe ainda uma necessidade de um ginásio maior para a gente. Isso já está sendo discutido com o prefeito, com o Guti e com o Ticiano, que também já apresentou algo para a reforma do Tomeuzão. Nós não pudemos jogar a semifinal em Guarulhos, isso também prejudicou bastante a gente no sentido de estar dentro da casa, de fazer pressão, de estar ali. A gente tem um aproveitamento de 90% de vitórias na Ponte Grande, e não poder jogar um jogo decisivo lá, ele não trouxe essa vantagem para a gente, né? Então, assim, existem algumas questões que nós precisamos desse apoio, desse olhar
seja quem for o novo prefeito, de olhar para que a gente desenvolva essa política, mas também que chega lá nos nossos flechinhas, né? Hoje a gente tem 500 crianças, a gente quer expandir isso para a cidade inteira. Então a gente tem uma referência, né? Alto rendimento serve para ser uma inspiração. Nossa. Então a gente precisa muito desse olhar, mas 24, 25, embora tivemos muitos convites atrativos para outras cidades, nós vamos continuar em Guarulhos. Então a gente chegou praticamente no final do programa, mas antes de concluir, você acabou de falar do Flechinha, né? Explica pra gente como é que funciona, né, a criançada que gosta de vôlei, que quer participar do projeto, como é que faz para entrar e como é que funciona o projeto? Conta pra gente como Por que é. Por favor, vou até olhar para o nosso guarulhense ali. A gente quer fazer com que a cidade respire voleibol, então os Flechinhas é o nosso projeto social de iniciação esportiva, que desde 10 a 17 anos, masculino e feminino, não é só masculino. A gente, aliás, tem muitas crianças, meninas que estão com a gente hoje. Hoje a gente já tem mais de 500 crianças. Não paga nada, a gente financia todo o trabalho de material esportivo, uniforme e tudo mais. Então só procure nossas mídias sociais, mas vá também até o ginásio da Ponte Grande a partir da 1h da tarde, procure o Marquinhos, que é o nosso coordenador dos Flechinhas, e ele faz toda a inscrição, tem uma ficha, tem uma série para saber que nível que a criança está e quais são os horários durante a semana. Mas de segunda a sexta-feira, todo dia que você passar na parte da tarde lá na Ponte Grande, tem um Flechinha jogando lá dentro da nossa quadra, e é na mesma quadra onde joga o adulto, eles cruzam com o time principal, a gente vive e respira voleibol, né? É o futuro do voleibol em Guarulhos. É isso. Obrigada, então. Obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter batido esse papo aqui com a gente, esse papo gostoso, cheio de histórias, cheio de situações vitoriosas, né? Sim. Eu que agradeço, Eli, agradeço todo mundo do Ponto de Vista, porque pra gente é uma alegria falar do Vedacity Vôlei Guarulhos. E já deixo o convite aí, a partir de agosto, Campeonato Paulista, começando dia 16 de agosto, logo depois das Olimpíadas, a gente fica lá com as Olimpíadas gravadas. 16 de agosto começa o Campeonato Paulista e já torçam por nós, Vedacity Vôlei Guarulhos. Aí a gente vai torcer por Guarulhos, né? Exatamente. Eu agradeço também você, telespectador internauta, por ter acompanhado o programa e convido você para acompanhar as nossas próximas edições. Até lá!